Sextou, pessoal! E aí, tudo bem com você? Pode ficar ligadinho com o Falando Nisso. A gente vai trazer bastante informação para você até as 2 horas da tarde ao vivo. Pode participar hoje com um tema muito importante para esclarecer dúvidas. Os direitos das crianças com deficiência. E hoje o foco é a educação. Pois é, a inclusão escolar dessas crianças. Aí você pensa assim, em casa não tem ninguém que passe por essa situação, mas a gente tem um vizinho, a gente precisa também aprender para cuidar da comunidade, um assunto que engloba a todos. Por isso que a gente quer muito a sua participação. Hoje a gente vai sortear 4 convites do Cinemark para uma pessoa. Nossa, pra você, cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui já. Para você passar o fim de semana, então, com a sua família toda. 1, 2, tem 4. 3, 4. Isso. Imagina se a produção não coloca os 4 aqui. Não, fui eu que peguei, tinha certeza. Olha, 4 convites, então, para uma pessoa só, mandando a sua perguntinha, a hashtag Falando Nisso, e você vai concorrer. Além também dessa conversa tão gostosa, tem informação para você. O Falando Nisso está no ar. Hoje no estúdio vamos entender os direitos da inclusão escolar de crianças com deficiência. Tem também os destaques da internet e as notícias da nossa região, direto da Band Vale FM. Sextou, dia 11 de abril, o Falando Nisso começou. Para encerrar a semana, tem uma mensagem que é bacana refletir, até para você agradecer. A gente precisa aprender a agradecer o que a gente vive hoje, seja no trabalho, em casa, com a família. Muitas vezes a gente se esquece, né, que nós devemos estar no presente, viver o presente. E o nosso pedido em oração sempre vai ser para o futuro, mas de repente também para corrigir alguma coisa no nosso coração que a gente viveu no passado. Mas o importante é a gente viver o hoje, né? Fazer isso de uma forma plena mesmo. E às vezes é difícil, né? Fazer isso, porque a gente pensa em muita coisa ao mesmo tempo. Sim, e também olha só que interessante, muitas vezes a gente não percebe que o que a gente vive hoje foi o nosso motivo de oração e pedido a Deus no passado. Então a gente precisa aprender a agradecer o que a gente tem hoje. E para pensar, se o que você tem hoje não foi o que você já pediu a Deus e está vivendo. Assim, com certeza, a gratidão vai ser bem maior no seu coração. Tem um sorteio para você participar. Vou abrir aqui, então, o nosso Instagram, que é o @FalandoNissoBand, e mostrar e destacar essa escova elétrica muito bacana da Ortovip, que é uma escova da Oraljet completinha para você. Vamos sortear essa escova, então. E também, para você que tem bichinho de estimação, olha que bacana esse kit da Polipet. Tá bom? Tem produtos para você, para o seu bichinho de estimação, tudo no @FalandoNissoBand, lá tem passo a passo para você concorrer. Isso mesmo, olha, o sorteio nós vamos fazer no dia 2 de maio, tá bom? Então você pode participar quantas vezes quiser, tem o passo a passo no nosso Instagram. E assim, olha, a gente sempre lembra aqui, né? Se você for o sortudo e ganhar, por exemplo, esse kit da Polipet, você precisa vir aqui à TV Band Vale, dentro do Colinas Shopping, para retirar o seu prêmio. Se a gente estiver aqui, quiser conhecer a gente, conhecer o estúdio da Band, o Falando Nisso, pode vir, tá bom? A casa tá aberta para você. E aí, quem for o sortudo e ganhar a escova elétrica da Ortovip, precisa ir lá à clínica, que fica na Avenida Rio Branco, para retirar o seu presentão, né? Um presentão da Ortovip. Gente, essa escova custa mais de R$ 1.200. Vai transformar com certeza o seu sorriso. Participe então com a gente no @FalandoNissoBand. Boa sorte para você. Perguntinha da enquete de hoje. Uma das maneiras que você participa. A gente já comentou aqui que vai sortear 4 convites do Cinemark. Outra maneira que você pode participar, com hashtag sim ou hashtag não, para a seguinte perguntinha da nossa enquete, no 12997167989. Você conhece quais são os direitos das crianças com deficiência? Aqui a gente está pensando num todo, não só na parte da educação. Isso mesmo. Mas num todo, tá bom? Você sabe ou não sabe? Se sim, comenta algum que você conhece. Se não, você pode aproveitar e já fazer a perguntinha para a nossa convidada de hoje. E aí acompanhe o nosso programa inteirinho, porque realmente vai ser com muita informação e também para ajudar familiares,
pais, né, de crianças com deficiência. Então, as crianças com deficiência têm direito à educação em escola regular, seja na rede pública, seja na rede particular, mas apesar de ser um direito garantido, que está na Lei Brasileira de Inclusão, é um grande desafio para os pais fazer com que a lei seja cumprida com eficiência. É verdade, né, gente? Então, a gente entra naquele lance da empatia também. Né? Às vezes você não tem ninguém na sua família próximo que passe por uma situação de necessidade, de conseguir. É importante a gente saber, para informar as outras pessoas. Para ajudar. Porque a nossa intenção até com o programa é esse mesmo. Isso aí. É trazer a informação para a gente conhecer. E a convidada de hoje, ela é especialista nesse assunto. E vai explicar também quais as principais dificuldades e como uma família ela pode garantir e agir para que a criança tenha realmente esse direito a estudar com dignidade. Seja muito bem-vinda, doutora Débora Barros. Que bom ter você aqui no programa. Obrigada, Lucas. Obrigada, Águida, pela recepção. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos falar então sobre a inclusão escolar, né? Como que funciona a questão da inclusão escolar? A escola pode, por exemplo, recusar uma matrícula da criança, alegando que não está preparada para receber essa criança com deficiência, independente se seja uma deficiência física ou a deficiência intelectual também, né? Então, a escola, ela não pode, em hipótese alguma, recusar a matrícula, seja da rede pública, tá? Ou da rede particular. Por quê? A escola, o papel da escola é justamente trazer a criança para o senso de sociedade. A escola é a primeira sociedade, né, em que a gente participa. Então, qual que é o intuito da escola? Trazer a criança para a vida social, para ela entender como a sociedade funciona, como as outras pessoas funcionam, entender que há uma diversidade no mundo. E crianças com deficiência fazem parte da sociedade, né? Como você falou, a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz isso. Quando a gente fala de inclusão, a gente não fala em facilitadores para as pessoas com deficiência. Na verdade, a gente fala de uma não exclusão, né? Porque a lei, a Constituição Federal, ela garante o acesso, né, das pessoas a direitos básicos e também seus deveres, certo? E quando a gente fala sobre acessar esses direitos, nós vamos ter pessoas que têm um pouco mais de dificuldades, que têm barreiras, né? Então, a deficiência, ela é colocada, medida, vamos dizer assim, dessa forma, a quantidade de barreiras que aquela pessoa tem para exercer plenamente a sua vida em sociedade. Então, as barreiras, elas já existem, né? Existem as barreiras físicas, daquela pessoa, da criança, por exemplo, que precisa de uma cadeira para se locomover, e na questão intelectual já existem as barreiras da vida cotidiana. A escola não pode colocar mais uma barreira, que é impedir o convívio dessa criança com deficiência com a sociedade, com as outras crianças sem deficiência. Interessante a gente pensar também se existe algum tipo de limite, né? Quando o papai e a mamãe vai fazer lá a matrícula, tem esse problema de ter um limite de crianças com deficiência numa escola, a escola ela pode falar assim, olha, já estou com o limite esgotado, então como já tem outros alunos, não vou poder aceitar a sua matrícula. Isso é real? Não pode fazer, mas isso acontece. Nossa. Infelizmente, é algo que acontece e que eu escuto. A gente participa de grupos, né? Grupos em redes sociais, grupos mesmo junto da OAB. E aí o que acontece? A gente tem muitos relatos dessa forma, de pais que vão fazer a matrícula e falam, mas a gente não consegue atender porque já temos 3, 4 crianças com deficiência, seja a questão da deficiência física, né, crianças com autismo que hoje em dia estão em maior número sendo acolhidas nas escolas. Então, muitas escolas colocam, sim, essas barreiras. É uma barreira ilegal, tá? Não há limitação, tá? Não há quantidade de crianças com deficiência a serem atendidas. Todas as crianças que buscarem instituição escolar têm que ser recepcionadas. Na escola privada, a gente tem uma questão das vagas como um todo. A escola pode limitar uma quantidade de vagas, mas ela é obrigada a informar a quantidade de vagas que ela tem por sala. Então, por exemplo, vou fazer a matrícula do meu filho na escola, com ou sem deficiência, tá? Quantas vagas você tem aqui? Tenho 25 vagas. Quantas vagas estão preenchidas? 20. Quero matricular o meu filho o meu filho de fato é autista. Quero matricular o meu filho aqui. Não, mas a gente já tem outras 3 crianças. Mas ainda tem vaga na sala.
então tem que matricular. Tá. Olha, gente, o nosso bate-papo vai ser realmente muito importante. Como o Lucas falou, se você tem alguém na família, alguma criança, né, com deficiência, é interessante para você, inclusive, tirar dúvidas e você pode fazer isso com a gente. Tá aqui o nosso WhatsApp, 99716 7989. A gente também vai passar aqui o contato da doutora Débora, porque ela é especialista nesse assunto. Além de advogada especialista nesse assunto, ela tem, inclusive, acabou de falar pra gente, uma criança, né, com deficiência. Então, quer mais autoridade e conhecimento do que a doutora Débora? Tá aqui para você o canal de contato com ela. Débora, tudo junto, barros.adv, tá bom? Ela é advogada de direito trabalhista, família e também de pessoas com deficiência. No próximo bloco, a gente volta no assunto, então pode preparar a sua pergunta ou até o seu depoimento. Lembrando que colocando o hashtag falando nisso na pergunta, que a Águida fez o convite para você participar, você vai concorrer 4 convites para o Cinemark. Uma pessoa só. Agora a gente vai chamar a Caroline Correia, que está acompanhando a formatura dos pilotos aí do CAVEX em Taubaté. E dessa vez tem um detalhe muito legal para as mulheres. É isso mesmo, gente. O Centro de Instrução do Exército forma a primeira, na verdade ela é um piloto, né? Uma piloto feminina. É a primeira da história da instituição. Que legal, né? Dar essa notícia aqui, Carol. Conta pra gente como foi essa formatura. Você conversou com ela também, com certeza, né? Com certeza, né? Foi um papo bem bacana. Boa tarde, Águida, Lucas e para todo mundo que nos acompanha aqui no Falando Nisso. Hoje a gente acompanhou então a formatura da Emily Braz, que se torna então a pioneira na aviação do Exército aqui em Taubaté e, claro, no Brasil, a se tornar então a primeira piloto das Forças Terrestres. Ela se formou junto aí com 13 outros pilotos, 2 que fazem parte da aviação da Marinha e os outros aqui do CAVEX também. E agora ela passou por um treinamento bem longo, né, de várias semanas, de vários meses, para se tornar então essa pioneira nessa profissão, que é muito, muito difícil, e a gente sabe que grande parte dela ainda tem um cenário muito masculino. Então hoje a Emily trouxe esse marco, inspirando outras mulheres e outras meninas, né, que querem seguir carreira militar também. Ela que já também tinha sido pioneira na AMAN, em Resende, no Rio de Janeiro, já tinha se tornado aí uma das primeiras estudantes da AMAN e agora mais um marco que ela faz aqui em Taubaté. A gente conversou com ela um pouquinho mais cedo, né? E a gente trouxe um pedacinho dessa entrevista que eu fiz com ela. Vamos ouvir. É uma grande honra para mim e também uma grande responsabilidade poder representar tantas mulheres que têm esse sonho e que agora podem ver a oportunidade de conseguir realizar. Tem mulheres agora realizando o curso de gerente também e é muito bom que a gente possa se enquadrar também, que a gente possa realizar as mesmas funções. Acho que o Exército só tem a ganhar com isso. Bom, foi um momento muito especial, a gente também conversou com os pais dela. O pai foi quem inspirou ela a seguir carreira militar. Aos 14 anos ela já tinha entrado num colégio militar e foi só se apaixonando ainda mais pela carreira e decidiu então seguir nessa profissão e hoje trazendo esse marco aqui para a história do Brasil, para a história da aviação do Exército. E a gente vai seguir acompanhando, claro, esses desdobramentos. Com certeza vamos fazer muitas matérias com ela ainda aqui ao longo, né, desses anos, porque é muito bacana mostrar esse trabalho onde a mulher está chegando cada vez mais longe. A Águida, Lucas, é com vocês aí no estúdio. Que alegria, né, minha querida, a gente fica muito feliz de trazer essa notícia. Obrigado pela informação, viu? E uma boa tarde para você, um bom trabalho. Eu sei que tem uma matéria muito especial que você está preparando. Então, quem quiser acompanhar no nosso jornalismo, no Band Cidade, segunda edição. Boa tarde, Carol. Daqui a pouquinho a gente volta para falar com você sobre os destaques da web e da internet. Tem também as dicas com o Dr. Marcos Massal da Polipet. Vamos ver. Você sabe como ensinar comandos básicos para o seu pet? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso no Meu Amigo Bicho. Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper, sua família merece o melhor. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com.
TV Bandivale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com um sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como Masterchef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Bandivale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Bandivale, com os maiores clássicos da música. Novamente, juntinhos com você ao vivo, abrindo esse segundo bloco. Que imagem, gente! Queria entrar dentro aí dessa TV e sair nessa praia de Ilhabela, gente. 24 graus nesse momento, um pouquinho nublado, mas ainda tem sol, né? Nessa sexta-feira em Ilhabela, que gostoso! E curta então essa sexta, porque não tem probabilidade de chuva. Depois a gente fala mais sobre a previsão do tempo. Pode ser que amanhã dê uma mudadinha no tempo, no litoral norte. Olha, o Dr. Marcos Massal da Polipet vai dar dicas agora de como ensinar comandos básicos para o seu pet aí na sua casa. Olá, hoje nós vamos falar sobre ensinar o pet a obedecer comandos básicos, um adestramento bem simples, né? Isso é importante para a obediência do pet, né? Muitas vezes a gente quer fazer com que ele fique num lugar ou obedeça alguma coisa e a pessoa muitas vezes não consegue. Primeiro, a gente precisa ter paciência, né? A gente tem que insistir e pensar como um pet, né? Muitas vezes o cachorro ele vai em um lugar que a gente não quer que ele faça, né? Então, a gente muitas vezes a gente quer que ele faça o cocô, as necessidades dele em um determinado lugar, e isso daí envolve um comando básico, né? A gente tem que dar bronca no pet, não precisa bater, nem ter nenhuma violência, mas a gente precisa falar com voz firme, né? Por isso que normalmente os pets eles obedecem mais o homem, porque eles falam com uma voz mais forte, mais firme, né? Com mais segurança. E o pet obedece, né? Então a gente precisa insistir, dar bronca, né? Falar de uma forma mais ríspida pro pet e mostrar para ele que ele está fazendo uma coisa errada, né? Muitas vezes para também seguir na coleira, na guia, a gente precisa manter um comando forte ali, firme, né? Não traumatizar o cachorro dando trancos muito fortes, né? Porque pode machucar. Mas sempre mostrar segurança e ter firmeza no jeito de falar, né? Dessa forma e com bastante paciência, o pet acaba entendendo que aquilo é errado ou que é o certo dele fazer. Então, a pessoa precisa pensar como pet e ter bastante paciência e firmeza nos comandos para que ele obedeça comandos básicos de adestramento. Essa foi a dica de hoje. Até a próxima. Valeu, Dr. Marcos. Um beijo para todo mundo da Polipet. Bom, o assunto aqui no estúdio, a gente está pensando um pouquinho nos direitos da inclusão escolar de crianças com deficiência. E você pode participar com a gente mandando perguntinha e também respondendo a nossa enquete pelo WhatsApp 12 997 167989. Você conhece quais são os direitos das crianças com deficiência? Hashtag sim, se responder, por favor, já comente um pouquinho esse direito que você conhece, ou hashtag não, no próximo bloco a gente já traz o resultado para vocês. Estou aqui, olha, com 2 pares de convite para você que quiser participar com a gente hoje do Falando Nisso, deixando sua pergunta, só colocar a hashtag Falando Nisso, tá bom? A gente está hoje com a advogada Débora Barros, ela é especialista em direito de pessoas com deficiência e hoje o foco é a criança na idade escolar, tá bom?
Vamos então continuar o nosso bate-papo agora. Doutora, por exemplo, a escola é obrigada a contratar um professor auxiliar para acompanhar especificamente um aluno com deficiência, ou esse mesmo profissional pode cuidar de mais de um aluno na mesma sala com deficiência? Isso Como tudo, isso? Águida, vai depender muito do nível de suporte que aquela criança precisa, tá? Então, quando a gente fala em criança com deficiência, a gente tem a questão das deficiências físicas, a deficiência intelectual, tem a questão do espectro autista, que é muito mais amplo, né? A gente vai ter crianças que têm pouca dificuldade da parte pedagógica, crianças com muita dificuldade da parte pedagógica. E como que funciona isso? É elaborado um plano multidisciplinar, que a gente chama, né? Elaborado junto com os terapeutas que atendem essa criança, médico, a parte pedagógica, qual é a necessidade dessa criança. Então, essa criança, ela chega na escola com um laudo, né, onde é exposto todas as dificuldades dela. A partir desse laudo, é feito também uma avaliação pedagógica para saber onde aquela criança vai precisar de ajuste de acompanhamento e, a partir daí, a gente determina se essa criança ela precisa de um cuidado exclusivo, tá? Ou se essa criança pode interagir, dividir esse cuidado com outra criança, porque ela tem uma facilidade de interação, ou ela já tem uma adaptação um pouco melhor ali. Então, não é uma regra que precisa ser exclusivo, e a regra é a criança que precisa de um suporte, de um apoio, ela tem isso garantido, seja na rede pública ou na rede particular, tá? Como isso vai ser feito, se é 1 para 1, 1 para 2, aí vai depender de cada caso. Agora, a escola particular, de alguma maneira, ela pode colocar esse custo desse profissional a mais no bolso dos pais? Pode cobrar por uma taxa por isso? Não, a lei ela é bem específica em relação a isso, tá? Porque, como eu falei no começo, a escola ela tem que fornecer todas as condições para a criança frequentar a escola. Então, se uma das condições é ter um acompanhamento individualizado ou ter um acompanhamento específico, a escola precisa arcar com esse custo, não são os pais que assumem o custo. Olha, a gente vai aproveitar. Obrigada, viu, pela sua participação. Tem bastante perguntas chegando. A gente já vai mostrar para a doutora Débora. Lembrando que você pode colocar a hashtag falando nisso, tá bom? Para concorrer a 2 pares de convites para o cinema. E aí aproveita que já é sexta-feira, já dá para programar aí uma sessão de cinema com quem você quiser, né? Na verdade, com 4 pessoas, com você e mais 3, tá bom? Vamos então às participações. A gente lê a primeira, que é da Thaís, e a Thaís, ela é de Taubaté. Ela disse o seguinte: doutora, o que me entristece é que geralmente as escolas colocam para cuidar dessas crianças pessoas que não estão preparadas. Já fui estagiária em pedagogia e ficava com deficientes que eu nem sabia como lidar. Ou seja, não é apenas uma opinião dela, mas segundo ela viveu essa situação. Isso acaba realmente acontecendo? Qual é a realidade hoje? Acontece, Águida, acontece muito, infelizmente. A realidade hoje, primeiro que não há uma quantidade necessária de profissionais capacitados em lidar com criança com deficiência, né? É um trabalho muito específico, é um trabalho que requer, além da preparação, ela requer a vontade de realizar aquele trabalho. É um trabalho que é dificultoso, né? Nós entendemos. E em contrapartida, o que a gente vê mais acontecendo hoje em dia são mais crianças sendo incluídas na escola. E aí essa conta não fecha, né? Temos poucos profissionais e muitas crianças exercendo aí seu direito de inclusão, e está certíssimo. Então, o que muitas vezes acontece é que essas crianças, elas precisam desse acompanhamento que a gente conversou aqui, né? Precisa desse ajuste para conseguir acompanhar a classe. E precisa de alguém para ficar lá, mas não tem essa pessoa com esse preparo, com essa especialização. Então, como é obrigatório ter, eles convocam estagiários, auxiliares, pessoas que estudam pedagogia, enfim, que têm um preparo pedagógico, mas não específico para lidar com pessoas com deficiência. Olha só, se você passa por alguma situação aí parecida, conhece alguém que precise de um auxílio até mesmo para entender os direitos certinho, vamos destacar aqui o Instagram da doutora Débora. Você pode entrar em contato com ela diretamente por aqui, ela com a equipe pode responder você, tá bom? deborahbarros.adv. Ela tem bastante vídeo explicando, tá? Os seus direitos, papai e mamãe. Vale a pena você acessar e seguir a doutora. Lembrando que você manda a perguntinha para participar do sorteio,
tem que colocar o hashtag falando nisso, tá? Senão sua pergunta não entra no sorteio. A gente para um pouquinho agora, continua o assunto depois, que agora a gente vai conferir a previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida, boa tarde, Lucas e todos que acompanham Falando Nisso. Com instabilidades atmosféricas atuando ainda na nossa região, teremos novamente formação de nebulosidade durante o período da tarde, mas já teremos predomínio de tempo firme em praticamente todo o vale, o que vai estender também para o fim de semana, mas ainda podemos ter pancadas rápidas isoladas nas cidades próximas à Serra da Mantiqueira e também ao litoral norte. Vamos ter temperaturas não elevadas na tarde de hoje, 27 graus em Lorena, 24 em Arapeí e 23 graus em Ilhabela. Vamos ter um dia de sol com bastante nebulosidade em Guaratinguetá, máxima de apenas 26 graus, 22 em Natividade da Serra com pancadas de chuvas e 25 em Silveiras em um dia de sol entre nuvens. Falando agora sobre o litoral, teremos uma tarde de mar ainda agitado, ondas que podem atingir até 2 metros de altura e rajadas de vento entre 30 km por hora. Semana que vem eu volto com mais previsão do tempo. Sextou aqui, gente, em Alto Astral, com a Ale Garcia chegando. Boa tarde pra vocês, tudo bem? Bem-vinda. Obrigada, boa tarde pra vocês aí de casa também. Gente, a primeira fofoca, eu ri muito na hora que eu vi, porque eu falei, gente, isso é verdade. A GK foi viajar pro exterior, não revelou pra qual país, e foi quase barrada na imigração. Tudo isso pode acontecer com qualquer um de nós, não é mesmo? Verdade. Questão de imigração, dependendo ainda do país. Mas era alguma coisa na mala dela? Não, era na aparência dela. Porque as fotos dos documentos estão completamente diferentes entendi. de como ela está tá hoje em dia. agora? Por conta de... Meu Deus, mas será que vai dar pra ver? Assim. Eu acho que o Rafa documento. puxou aí, ó. Eu fiquei Peraí, assim. é ela? É. Nossa. Mas eu lembro dela mais, porque eu acompanhei um pouco ela nessa época aí das fotos. Então, e aí diz que a Agora imigração... Fala assim, não é a mesma pessoa. Em todos os documentos, não só no passaporte. Por conta dos procedimentos. Dos procedimentos. Dos procedimentos estéticos. Olha o que uma harmonização facial. E não é? Full face. Gente, Não na faz verdade... Não, tem muito traficante. É ela aí? É. Tem muito traficante Não é possível, né? que usa o artifício dessa questão dos procedimentos estéticos para mudar o rosto e enganar a polícia. Nossa. É algo, a gente dá risada, mas para eles é uma coisa séria. Que loucura, né? E aí ela disse que conversou na imigração, falou, mostrou fotos de antes e depois, mostrou o Instagram com milhões de seguidores e aí convenceu a imigração de que ela era ela e conseguiu aí passar pela imigração. É que ela mudou muito. É, realmente. Ela mudou muito. Eu não tinha visto. Olha Olha lá, lá. as fotos anteriores, gente. Eu não fiquei reconheço passada. ela hoje. Eu tenho na minha cabeça tem a cabeça dela antes, quando ela andava com a Anitta, que é essa época aí, ó. Eu fiquei passada. Não, eu ainda tô. Eu falei assim, gente, eu não muito consegui diferente. absorver essa notícia. Eu falei, caramba. Realmente tá bem diferente, né? E aí, Desde a cor do imagina cabelo, o oficial formato da do imigração. Ela tem que refazer esses documentos tudo. Ela falou que assim que voltar pro Brasil, a primeira coisa que ela vai fazer É refazer. é refazer os Precisa, documentos pra né? atualizar. Porque É verdade, porque senão ela vai ser barrada de novo, gente. demorou pra acontecer, se você parar pra pensar, Nossa, né? é outra pessoa, com certeza. É outra pessoa. Olha o tamanho da boca. Olha aqui o maxilar dela, essa É parte. outro. Mexeu em tudo, hein, bem? Tá belíssima, tá Olha. belíssima. Esse não é o ponto. O ponto é que ficou um pouco diferente, não é? A ponto de ser barrada. Olha lá. Bom, e mudando de assunto, eu não sei vocês, mas eu não estou tão bem assim de amigos, financeiramente falando. Os meus Por amigos quê? são incríveis. Como assim? Porque Virgínia Fonseca deu de presente para a Duda Freire nada mais, nada menos do que uma bolsa e um óculos da Prada. Nossa. Mais de 13 mil reais em presente. Vocês estão bem de amigo assim? Como... Ó, Luquinha. Não, pelo valor financeiramente, financeiro, sentimental, sim, mas, gente... Olha e aí só ela, o na hora tamanho de da abrir, sacola. ela... Só a sacola já é bonita, né? E foi isso que ela falou.
Antes de abrir o presente, ela falou assim, eu já amei. Aí a Virgínia falou assim, mas você nem viu, amigo, o que tem dentro? Assim, só pela sacola já dá pra saber. Gente, essa sacola é ótima pra carregar roupa, né? Tem alguma coisa que você tem que levar pra casa assim, rapidinho? Eu nunca nem vi essa sacola. Coisa, né? Nossa! Eu nem a sacola, eu nunca nem vi. Amigo, só passo na porta da entrada. Abrindo, tô curiosa pra ver. Nossa, olha a caixa também. Vocês querem que eu fale o que tinha lá dentro? Não, né? Pode falar, vai. Era uma bolsa, meio daquelas sabe, de ponto, cruz, de crochê, assim, de praia. Aquelas bege, bem chique mesmo. Você vai na praia, você vai ali em Caraguá, desce pra Caraguá com uma bolsinha dessa. Igualzinho, né? Vai ali na Martim de Sá com uma bolsinha dessa. Nossa, é tanta embalagem pra abrir a bolsa, isso custa caro. Pois é. É, lá, né? 5 embalagens. Vai, moça, tira Vai, moça, a gente não tem tempo pra ficar perdendo. É pra ir pra praia mesmo. Mas você sabe que eu tava num país aí, viajando? Imagina você em Caraguá, amiga, com isso que eu ali na Martim de Sá. Dá pra comprar uma réplica, né, lá no calçadão. Então, era isso que eu ia falar, o tanto de réplica que tem, né? Ela tá brincando. É legal fazer isso, a gente tá zoando. A gente tá zoando só. Gente, não acredito, que legal, 13 mil reais então. 13 mil, aí foi a bolsa e teve um plus, né, teve um óculos de sol ali. Se eu não me engano, a bolsa era 10 mil e o óculos 3 mil, um negócio assim. Eu não posso ter óculos caros assim, porque eu deixo cair no chão. E eu perco. Meu Deus, nossa, não dá. E eu perco. Gente, mas, ó, dá pra ver a cara dela emocionada. Tipo assim, meu Deus, eu ganhei um presente desse. 2 presentões, gente. 2. Olha a caixa, Olha, tem a caixa da caixa. Não é? É, vamos ver o óculos. É belíssimo. Nossa, parece... de acetato. Gente, mas parece desse que a gente compra na farmácia. É. Nossa, que decepção. Você também foi decepcionada, que não vem, não. Não, eu gostei da... Mas por 3 mil reais, gente... É muito dinheiro, né? Eu ia falar o nome da outra marca, loja. Né? Não, da loja que eu faço propaganda. Lá tem mais bonito, viu? Pois é, acontece. Onde eu trabalho lá. Sim, mais um presentão, né, gente? Assim, independente se a gente gostou ou não. É uma Prada, parabéns, né? Então... Nossa, que corpo é esse dessa menina, né? Olha, essa foto aí foi, hein, produção? Vou até arrumar a postura aqui pra ver se dá uma emagrecida, né? Pra ver se dá uma ajudada. Gostamos das fofocas hoje, bom, né? Viu? Hoje foi leve. Sexta-feira, vim leve, afiada. Pronta pra vocês saberem, semana que vem eu faço aniversário, é verdade. Tá bom? Se alguém quiser me dar uma bolsa e um óculos, estou aceitando. Vamos analisar de qual loja poderíamos te dar esse presente. Ela já deu a dica aqui também da réplica, né, gente? É, fica a dica aí pra vocês de casa. Não que a gente esteja estimulando, mas uma coisinha mais simplinha. Amamos, Lê. Eu amei também. Você é a melhor de todas, a fofoca. A gente ama ter você aqui, viu? É uma delícia estar com vocês. Sempre bom ter você com a gente. Obrigada, viu? Olha, rapidinho a gente vai pro intervalo e já volta com informação. A sua participação também, não sai daí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como MasterChef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simples. No relógio 1h36, estamos vendo aqui amigas andando na praia, aproveitando o sol de São Sebastião, 25 graus neste momento. Que linda a praia de Camburi, né? Tem uma corajosa que está ensaiando entrar pro mar, ó, tá vendo? Força, minha amiga, vai, hein? Deve só tá cuidado, tá? Água, Olha, baixou, parabéns. Já tomou Olha. banho e sai agora. É, eu sou desses também, amiga, só vou lá,
molho o corpinho e já saio já. Um Sai beijo com uma pra quem tá em energia São Sebastião. maravilhosa, né? Com certeza. Eu amo tomar banho de mar. É tão gostoso, né? Um beijo para você em São Sebastião, que nesse final de semana não tem previsão de chuva, tá bom? Pouco de nuvem, mas máxima chegando a 26, 27 graus. Não leve seu cachorro para praia, que isso não é bacana, tá bom? A gente não encoraja isso, não. Lugar de cachorro em casa, no quintal, não na praia, tá? Vamos lá, arrasa preço no açaí, gente. Até domingo tem arrasa preço no açaí e é de arrasar mesmo. E eu vou provar para vocês aqui ofertas, então, até domingo. E essas ofertas pro estado de São Paulo inteiro. Tá em Caraguá? Pode aproveitar no Açaí Caraguá Serra Mar Shopping. Tá aqui em São José Taubaté, aproveite também. Começando filé de peito de frango congelado, R$ 17,49, levando 3 unidades cada. Preço excelente também no filé de tilápia congelado Aurora, R$ 31,90, levando 3 unidades cada. Olha que bacana para você aproveitar e fazer arroz. Arroz branco tipo 1 namorado ou máximo, R$ 19,90 para você comerciante, levando 6 unidades. Você, nossa amiga dona de casa, R$ 20,90, não uma unidade. Macarrão com ovos, Renata, do jeito que você gostar, pacote de meio quilo, R$ 2,49 cada unidade, levando 3. Olha o sabonete Protex, como está em conta. R$ 2,79, levando 3 unidades, cada sai por esse valor. Suco de uva integral Aurora, excelente para a saúde. Delicioso, 1,5 litro esse, tá? R$ 16,49, levando 3 unidades. Valores incríveis para você, então. Aproveite essas ofertas para todas as lojas do estado de São Paulo. Tá em Caraguá, em São José, Taubaté. Onde tiver açaí, tem ofertas como essas incríveis também. Águida. Bom, nosso assunto hoje é para falar sobre os direitos de inclusão escolar de crianças com deficiência. A gente já mostrou a enquete aqui. Você pode participar respondendo com hashtag sim ou hashtag não pelo nosso WhatsApp, que também sempre fica aqui, tá bom? Para você mandar sua pergunta, inclusive. Tá aí, olha, você conhece quais são os direitos das crianças com deficiência? Agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado parcial da enquete de hoje na tela. Olha só, gente, como é importante a gente trazer esse assunto aqui. É uma questão mesmo de educar, né, de trazer conhecimento para que a gente possa cada vez mais fazer valer, né, garantir os direitos das crianças e das pessoas com deficiência. Com certeza, né? Acho que a gente está cumprindo a função do programa. É isso que é mesmo. a prestação de serviço, levar para você em casa a informação necessária. Manda para a gente a nossa perguntinha com o hashtag falando nisso. Pode mandar quantas perguntas quiser, tá bom? Você vai concorrer 4 convites para o Cinemark. Não esquece de colocar o hashtag falando nisso para a gente contabilizar. A nossa entrevistada de hoje é especialista nesse assunto, a doutora Débora Barros. Muito legal ter você aqui, doutora. Você vê que é necessário o assunto? Pois e a gente recebeu um depoimento também, doutora, tão interessante, de uma mãe que tem um filho com um transtorno, o transtorno de autismo. E a gente vai compartilhar um pouquinho da história dela e a gente vai entender os desafios que ela acaba enfrentando na educação. Vamos entender? E a doutora comenta depois também um pouquinho sobre essa situação da Natália. Vamos lá. Olá, tudo bem? Eu sou a Natália, sou mãe da Maitê e dos gêmeos Luke e Henrique, onde o Henrique é TEA nível 3 de suporte e utiliza comunicação alternativa porque ele é não verbal. E uma das nossas maiores dificuldades aqui em casa foi que, como o Henrique é não verbal, a gente nunca sabia o que estava passando pela cabecinha dele ou o que ele queria, como as simples necessidades básicas de querer tomar água ou querer comer, né? Eu tô com fome, eu tô com sede. E isso angustiava muito a gente, angustiava muito a família em geral, os próprios irmãos. E ele acabava entrando numa crise de birra e aí era muito difícil da gente controlar. Então, uma das maiores dificuldades é compreender o que eles precisam e acolher essa crise de birra, porque sem esse acolhimento, essa crise aumenta, né, cada vez mais. Então, uma outra dificuldade seria o ir e vir das terapias, são bastante terapias. E uma das minhas dúvidas e o aperto do coraçãozinho da mãe atípica é como que o meu filho TEA criança será na fase adulta. Como que ele vai ter amigos, como que os vestibulares ou o próprio Enem está preparado para que essas crianças prestem essas provas.
caso eles tenham a condição, essas provas vão ter adaptação, tem adaptação hoje em dia para quem tem laudo, e isso é uma dúvida e uma angústia que eu tenho por não saber, né, do futuro aí, de como vai ser, tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau. Obrigado pelo depoimento, minha querida. São desafios que realmente quem vivencia, você estava comentando aqui com a gente, e a gente estava trazendo informações, quem vivencia sente, né? Mas o mais importante, existe um suporte, existe um apoio que a gente tem o direito. Sim. Esse apoio, esse suporte, ele tem que ser oferecido, a gente até, né, uma outra oportunidade pode conversar sobre isso, mas na questão da rede de saúde, seja, né, pública ou particular, né, porque as terapias, elas são muito importantes para a criança autista. Quando a gente fala a criança autista, ela é dentro de um espectro, né, como a Natália trouxe, a filha dela tem um nível de suporte, o filho dela um nível de suporte 3, que a gente fala que é um nível de suporte alto. E o que determina isso? A quantidade de apoio que aquela criança, aquela pessoa precisa para viver situações do cotidiano. Então, como ela falou, como ele é não verbal, precisa ali da questão da comunicação alternativa para conseguir se expressar e conseguir viver ali com mais tranquilidade. Então, quando a gente fala dessa questão do apoio, é justamente sobre isso. É necessário que aquela criança receba suporte para conseguir frequentar a escola, interagir socialmente, porque também é um papel da escola. A criança não vai para a escola só para aprender a ler e escrever, ela vai para aprender a interagir. Então, quando é necessário ter esse apoio, dependendo do nível de suporte que a criança precisa, a escola é obrigada a fornecer, tá? Seja escola pública, seja escola particular, né? Então, é muito importante estar integrado também. Bom, daqui a pouquinho, então, a gente fala mais sobre essa questão, inclusive respondendo suas perguntas. Tem muita pergunta interessante chegando. Daqui a pouquinho, então, a gente responde, tá bom? Antes disso, a gente deixa aqui para você o Instagram da doutora Débora. Na tela, por favor, deborahbarros.adv, tá bom? Você pode entrar em contato com ela, tem um link ali, pode mandar mensagem, inclusive, se a gente não conseguir responder lá a tempo aqui no programa. E você rodando a página, você vê que tem muito conteúdo ligado à educação de crianças com deficiência e também da área da doutora, que é direito de trabalho e direito de família também. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta mais para chamar agora as nossas notícias, né, amigo? Pois é, Carol Serra vai entrar aqui com a gente ao vivo, direto da rádio Band Vale FM, que toca muita música boa e também deixa todo mundo muito bem informado, não só com as estradas, mas o que acontece com a região e no nosso país. Carol, qual o destaque que você traz para a gente hoje, minha querida? Boa tarde. Oi, Lucas. Oi, Águida. Boa tarde para você que está assistindo a gente e também para a doutora Débora que está aí no estúdio. Bom, hoje eu quero falar sobre vacinas. As escolas públicas aqui do Vale do Paraíba vão vacinar os alunos contra febre amarela, tríplice viral, tríplice bacteriana, meningite e também HPV. Essa ação é uma ação que é coordenada pelo governo federal e que começa na próxima segunda-feira e vai até o dia 25 de abril. E uma coisa que eu queria perguntar para você que está assistindo a gente. Você sabe onde é que tá a sua carteira de vacinação? Ou quando você era criança, você sabia onde é que ela estava? Sua mãe sabia? Porque a minha sempre era de papel e às vezes rolava ela ficava perdida um pouco em casa, sabe? Às vezes até se desfazendo. A gente não vai mais passar por isso, porque a boa notícia é que as mães ou a gente, né, que tinha essas carteiras de papel, agora a gente sabe que elas serão digitais. O Ministério da Saúde lançou essa caderneta digital de saúde da criança. Agora as carteiras, enfim, não serão mais de papel, elas não serão mais necessárias e a gente pode acompanhar tudo e não perder nenhuma vacina, tudo lá bonitinho. A gente vai ter acesso através do nosso celular, muito mais fácil, né? E segundo o governo federal, essa é a maior adesão da história do programa criado em 2007. Serão mais de 27 milhões de alunos com mais de 109 mil escolas. As famílias podem acompanhar o histórico de vacinas com previsão para as próximas doses, envio, notificações com lembretes para a próxima hora de vacinação da criança, tudo através dessa carteira de vacinação que vai ser de forma online, digital, bem mais prático, né? Eu volto com vocês aí no estúdio.
Nossa, com certeza prático, principalmente com as mães aí que ficam sempre sobrecarregadas, tentando lembrar de um monte de coisas, acaba passando batido, viu? Porque isso já aconteceu comigo. Então vem para facilitar a nossa vida e proteger as nossas crianças. Obrigada, viu, Carol? Bom fim de semana. A gente vai rapidinho pro intervalo, não sai daí que tem muita perguntinha chegando e a gente quer responder para você. Fica aí. O maior complexo de mídia da região metropolitana. O Grupo Band Vale está presente com as rádios Band Vale FM, Estéreo Vale FM, Nativa FM, TV Band Vale e o portal bandvale.com. TV Band Vale, uma das maiores redes de TV aberta do país, está presente com sinal único em todo o Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte. Com grandes nomes como Glenda Kozlovski, Elia Júnior e o Neto no esporte, Sérgio Maurício e Reginaldo Leme no automobilismo, Kátia Fonseca, Otaviano Costa e Galvão Bueno no entretenimento, além de grandes sucessos como MasterChef. São 5h30 de programação local, ao vivo e diária, com muita interação com o telespectador e 12 programas na vice-liderança. A Rádio Band Vale tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Alcança ao todo 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Música e informação no seu rádio. Os grandes sucessos nacionais e internacionais de todos os tempos. Informações precisas e um jornalismo atuante. E tem novidades, informações e estradas, com conteúdo em tempo real, além dos clássicos Band Vale, com os maiores clássicos da música que só estão aqui, na programação mais refinada do rádio. Último bloco ao vivo com você, falando nisso, agora 1h49. Linda imagem, né, de São José dos Campos, muitas nuvens no céu, mas está fazendo sol, que gostoso. E um calorzinho, 26 graus nesse momento, é a máxima para essa sexta-feira, viu? Em São José dos Campos, segundo aqui a probabilidade de chuva, pelo menos para hoje não tem. Deve ficar assim um dia bastante bonito e é bom mesmo a gente aproveitar, já lavar a roupa, porque depois vai esfriar e aí não vai ter tanto sol. Então aproveite o final de semana, sexta e sábado, para organizar a sua vida, porque o sol está garantido em São José dos Campos. Olha, chegou a hora do quadro Vamos Falar de Dinheiro com a Sicredi. Você já ouviu aquele ditado? Eu já ouvi, né? Dinheiro não traz felicidade? Ou que investimento é coisa para gente rica? Gente, são frases populares sobre o controle das finanças, mas que nem sempre estão corretas, né? O Fausto Júnior, que é assessor de crédito do Sicredi, tem mais orientações valiosas no quadro Vamos Falar de Dinheiro. Olá, uma ótima tarde para todos que nos acompanham. Eu sou o Fausto do Sicredi. Vamos falar de dinheiro? Assim, olho no olho, sem palavras difíceis, para deixar a vida mais fácil? Acabamos de passar pelo 1º de abril, o famoso Dia da Mentira, e sabemos que existem algumas mentiras sobre dinheiro. Vamos falar de algumas? A primeira é aquela clássica: dinheiro não traz felicidade. Olha, é verdade que dinheiro não compra tudo, mas melhora o nosso bem-estar. Afinal, quem não quer mais conforto e segurança financeira? Pagar as contas sem sufoco faz toda a diferença na qualidade de vida. Não é o dinheiro em si que traz felicidade, mas o que ele nos proporciona. Outra mentira comum é que investir é coisa de gente rica. Pelo contrário, hoje qualquer pessoa pode começar com pouco. Existem investimentos acessíveis e fáceis de entender. Além disso, você pode contar com especialistas para orientar o que é mais adequado à sua realidade. No Sicredi, você tem todo esse apoio, independente da sua faixa de renda. Mais uma mentira: cartão de crédito é um perigo. Mas o problema não é o cartão em si, e sim o uso sem planejamento. Se você utiliza o cartão com responsabilidade, pagando a fatura integral e aproveitando os benefícios como cashback e milhas, ele pode ser um grande aliado da sua organização financeira. Agora, essa aqui engana muita gente. Se a parcela cabe no salário, então tá tudo certo. Será? Parcelar pode dar uma falsa sensação de segurança e acabar comprometendo sua renda futura. Além disso, parcelamentos longos incluem mais juros, tornando a compra muito mais cara do que parecia no começo. E por último, pedir empréstimo só no último caso. Claro, ninguém quer se endividar à toa, mas às vezes um empréstimo com juros baixos pode ser uma boa solução. Por exemplo,
para quitar uma dívida mais cara ou realizar um projeto. O segredo é entender quando faz sentido e escolher a melhor opção dentro do orçamento. Quer falar mais sobre esse e outros assuntos da sua vida financeira? Procure a agência Sicredi mais próxima. Só aqui na região são mais de 50. A gente está sempre de portas abertas para te receber com um cafezinho, entender sua necessidade e atender você da melhor maneira. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Último bloco agora, tirando as suas dúvidas e também lendo comentários. A gente está falando sobre os direitos da criança com deficiência, com foco na educação. A nossa convidada de hoje é especialista nesse assunto, é a advogada a doutora Débora Ramos. Vamos então às participações na tela. A pergunta da Aline, a dúvida dela, e a Aline é de São José dos Campos. Ela diz o seguinte: minha filha tem uma síndrome rara e autismo. Ano que vem ela vai para a primeira série e estamos muito apreensivos com a questão do auxiliar que irá ficar com ela. Eu posso contratar uma auxiliar que tenha especialização para ficar com ela na escola ou é somente o que a escola oferecer, doutora? Ela pode contratar, sim, uma pessoa que tenha especialização, uma pessoa da confiança dela, uma pessoa que já esteja acompanhando a criança. A escola não pode impedir, tá, que o acompanhante terapêutico contratado pela família atue dentro da escola. Ele não vai ter a função pedagógica cabe à escola, mas o assistente terapêutico ou auxiliar terapêutico vai ter a função de acompanhar a criança na questão do desenvolvimento. Então, qualquer necessidade que aquela criança tenha de adaptação de atividade, de acompanhamento para, de repente, ir ao banheiro ou fazer o seu lanchinho, esse profissional está lá e pode ser um profissional da confiança da família. Excelente. Minha querida, faz o seguinte, segue a Débora aqui no Instagram e você também que está assistindo a gente, tem dúvidas no assunto? deborahbarros.adv. Pode seguir, mandar sua dúvida que com certeza a doutora vai ajudar você. O Maurício aqui de São José também participa com a gente. Meu filho Lucas, meu xará, um beijo para ele. Hoje, com 25 anos, sofreu muito bullying na escola, pois não tinham as leis que estão em vigor hoje. Quais as penalidades que as crianças podem sofrer fazendo bullying em um deficiente? Excelente assunto. Sim. Hoje em dia, a gente tem muito difundido tanto a questão da criança com deficiência e maior presença de crianças com deficiência também em ambiente escolar. Há 20 e poucos anos atrás, isso não era tão comum, infelizmente. Então, hoje, as questões estão melhores. E em relação ao bullying, também há uma conscientização muito maior, inclusive das escolas. Tá? A criança em si, ela não vai sofrer nenhuma penalidade criminal, mas ela pode, a família, né, é chamada na escola, a escola tem que intervir nessas situações, tá? E a escola tem que acompanhar a família daquela criança que tá praticando o bullying, né? Contra qualquer criança, seja criança com deficiência ou não. No caso da criança com deficiência, tá? A família pode acionar diretamente a escola, porque quem é responsável por fazer esse controle do ambiente é a escola. E a escola, por si, acionar, né, a família da criança que está fazendo isso. Então, se for um caso mais grave, pode ser acionado o conselho tutelar, e inclusive a família daí responder, né, criminalmente ou penalmente por essa questão de bullying, dependendo da situação. A gente vai ler mais um comentário, agora é da Nanda de São José dos Campos e a opinião dela, né? Acho bem interessante a inclusão, mas também acho que as crianças ficam perdidas, agitadas no meio dos outros alunos. É um comentário que ela faz. Eu acho assim, por experiência própria, minha filha chegou em casa esses dias dizendo: mamãe, o meu amiguinho tal, ele é autista. Eu falei: é mesmo? E você sabe o que é autismo? Sim, mamãe. E ela conversou comigo. Embora existam, cada criança tem lá as suas dificuldades, mas é dessa maneira que a gente pratica a empatia e a inclusão dessas crianças no meio escolar. E, inclusive, é dessa forma que a gente barra preconceitos. A minha filha, tendo ciência de que na escola, na sala dela, existe um aluno com autismo, né, ela já pratica exatamente a cidadania de uma forma para que a gente não possa excluí-los, né, de um direito que é a garantia dele de estudar. Aliás, doutora, se uma mãe percebe isso, né, que o filho sofre esse preconceito, né, dessa reclamação de outras mães que está atrapalhando o andamento do ensino das outras crianças, como devemos agir numa situação tão complicada e que infelizmente acontece? Infelizmente acontece, não acontece pouco, Lucas.
Aí a gente foge até de uma questão do direito em si, mas a gente vai para uma questão do exercício da cidadania, como a Águida trouxe aqui para a gente, né? A família que percebe que a criança não está sendo incluída da maneira devida, né, que é participar de todas as atividades. Então, por exemplo, a criança é deixada de lado numa atividade porque, teoricamente, ela está atrapalhando o coleguinha. A família tem que entrar em contato com a escola, independente de escola pública ou particular. A escola pública, ela vai ter também a questão da Secretaria de Educação, da Delegacia de Educação, dependendo da competência de quem cuida dessa escola, e precisa ser acionado, tá? É direito da criança participar de todas as atividades da escola. E um ponto que a Nanda trouxe, que a gente escuta muito, as crianças ficam agitadas, muito se dá também pela falta de estrutura da escola em ter ali o profissional, né, o profissional competente para cuidar daquela criança com deficiência, ou até mesmo não ter esse profissional. Então, essa inclusão acaba não sendo feita de uma maneira efetiva. Bom, agora sim, já? Que pena, gente. Vamos fazer o nosso sorteio. Que bom que você participou, colocando hashtag falando nisso. Vamos ver então quem vai ganhar 4 convites. Vai para Nanda. Nanda, daqui a pouquinho, depois do programa, a gente vai entrar em contato com você, tá bom? Vamos lá então, só reforçar com vocês rapidinho, deborabarros.adv, o Instagram da doutora. Doutora, a gente agradece muito a sua participação. Obrigado por hoje, por tanta informação. Obrigada, viu? gente. Obrigada pela oportunidade. É muito importante mesmo vocês trazerem essas questões, né? Então, eu vi aí pela enquete, me assustou um pouco. Muita gente não tem conhecimento do direito e tanto no Instagram quanto em outros canais e aqui também é muito importante a gente levar isso, né? As pessoas saberem um pouquinho de direito que elas têm. E a doutora vai voltar também com mais assuntos ligados à educação infantil, né, com relação à inclusão. Olha, um bom fim de semana para você. Segunda-feira a gente volta com um novo assunto, né? A gente vai falar sobre falsidade. Você convive com pessoas falsas? Fiquem com Deus, uma boa tarde. Amanhã, 10 horas da manhã, tem Manhã na Band. Beijo, a gente se vê.